irmãos, ele está instruindo, né, aquela igreja, a qual ele já tinha ganhado várias almas, né, várias vidas naquele momento. A igreja de Filipenses estava sendo levantada, né, com muito ensinamento, porque Paulo foi um homem que ensinou muito, né? Paulo foi um homem que instruiu muito. Então ele começa a lhe dizer para aquele povo, para que eles não saíssem, né, de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 49, irmãos. Versículo 49, que vai dizer assim, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus, naquele momento, ele aparece, né, ali aos seus discípulos, ensinando, né, aos seus discípulos, irmãos, como que seria a conduta deles. Se você for ver aqui, para você entender, no versículo 44, que diz assim, ó: e disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo o que me estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando ali por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então Paulo, ele pega este exemplo, né, aqui Jesus falando para os seus discípulos, e ele leva este exemplo, irmãos, para dentro da igreja de Filipos, para dentro da igreja de Filipenses. O que ele estava dizendo para aquela igreja? Que não era misto, irmãos, eles saírem, né, da presença do Senhor por qualquer motivo que fosse. Não era para eles saírem, né, de Jerusalém. Jerusalém, ele estava dizendo a igreja, ele estava dizendo o corpo, né, porque a igreja tinha sido levantada e a igreja era o corpo, mas o cabeça era Cristo, e que o corpo, ele era necessitado da cabeça, que era Cristo. Então Paulo estava instruindo a eles o que? Paulo deu um conselho para eles: não saiam, né, de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quer dizer, eles tinham que passar, irmãos, por todas as etapas. Eles tinham que aprender o evangelho genuíno que Paulo pregava. Paulo estava dizendo assim: não é nisso que vocês querem sair para baixo e para cima, se vocês não estão revestidos do poder de Deus, se vocês não estão capacitados, né, para sair. E eu digo, irmão, sair em vários sentidos, né? Não é só
existe isso. Isso são cultos bagunçados. São cultos que as almas não aprenderam a reverência. Porque nós temos domínio do Espírito Santo, irmão. Nós temos. Esse negócio de falar, nossa, eu recebi o Espírito Santo, eu não vi nada, eu bati em tudo, irmão. Não existe isso. Não existe. Se você recebe essa situação, não é Deus. Não é o Espírito Santo, irmão. Porque quem te deixa sem domínio é Satanás. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele te dá domínio próprio. O Espírito Santo ele é com ordem, ele é com decência. Então não existe uma igreja se levantar para profetizar na hora da palavra, porque Deus já está falando com a igreja. Deus já está pronunciando algo para a igreja. Aí nós viemos entender que Paulo estava dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Se você não for revestido de poder, irmão, você não vai ter sabedoria para pregar o Evangelho. Você não vai ter sabedoria para pronunciar o Evangelho de Cristo. E Paulo estava dizendo isso: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então eu entendo que, irmãos, não sai por aí pregando se você primeiro não aprender. Não sai por aí fazendo missão se você não está preparado para uma missão. Porque a gente vai até entender e aprender que Neemias, para ele ir para Jerusalém, né, e edificar lá em Jerusalém, irmãos, ele orou, ele jejuou, ele buscou a presença de Deus, ele pediu autorização para o Senhor para ele chegar até lá. Neemias precisava de uma carta, irmãos. É lógico que o governador queria dar aquela carta, mas conduzido por Deus. Então nós vemos muitas pessoas saindo para baixo e para cima sem ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos muitas pessoas até dirigindo obras, irmãos, e nunca foi batizado com o Espírito Santo. É por isso que eu digo que alguns às vezes podem não entender, mas eu entendo como que as pessoas não querem entender a palavra de Deus. O próprio Jesus, irmãos, ele foi batizado naquele rio e desce o poder sobre ele, desce o Espírito Santo, para depois ele ir para o deserto, irmão. Aí como que nós vamos dizer que uma pessoa foi chamada, sendo que ela não foi selada pelo Espírito Santo? Você quer ver uma coisa nós entender? Uma carta que você for pôr no correio, para chegar lá no Rio de Janeiro, se não tiver o selo, não chega. Tem que ter o selo, irmão. A carta tem que ter o selo, para depois o correio enviar. Assim é nossas vidas. Qual é o nosso selo? O nosso selo é o batismo com o Espírito Santo. Você pode entender, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você pode pedir resposta do céu. Deus, o Senhor me chamou mesmo, então o Senhor me sela, Pai, com o Espírito Santo, para que eu possa ir fazer a tua obra. Porque Paulo só levantou obreiros, irmãos, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Aí nós vamos aprender aqui que em Atos, capítulo 2, já temos Pedro se levantando, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra do arrependimento. E através da tua palavra, Pedro ganha 3.000 almas para o Senhor. E 3.000 almas se converte a Deus de todo o seu coração. Ali foi o primeiro milagre, irmão, que Pedro ele fez. Ali em Atos capítulo 2. Aleluia. Nós vamos ver ali acerca, né, da descida do Espírito Santo. Nós vamos entender, né, ali, louvado seja o nome do Senhor, quando Pedro, né, ele estava ali no meio daquele Pentecoste, né, a partir do versículo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, né, que vai falar ali do discurso de Pedro. O 2 fala da descida do Espírito Santo.
Santo, a gente já falou aqui no outro ensinamento, mas aqui vai falar do discurso de Pedro, né? Quando Pedro, ele dá ali o seu primeiro discurso, quando ele começa a pregar, né, a palavra genuína. Você vê que começa já Deus levantar homens, né, inspirado pelo Senhor. Pedro, irmãos, quem era Pedro, né? Pedro era um pescador de peixe. Pedro, né, a Bíblia diz que ele estava à beira do mar pescando peixe, né, trabalhando ali para ele, né, ganhando o seu pão de cada dia. Aonde o Senhor veio, né, chama Pedro para segui-lo, né? Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, né, a partir de hoje não será mais pescador de peixe, mas a partir de hoje você será pescador de almas, né? Pedro foi um homem, irmão, escolhido pelo Senhor para ganhar almas para o reino de Deus. Aí você vê, irmãos, que Deus, Ele não escolhe porque é bonito, não, Ele não escolhe porque já está capacitado, entenda aí. É por isso que Paulo estava dizendo lá, né, na igreja de Filipenses, que era necessário ele permanecer em Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder, porque Deus estava dizendo: eu chamei Pedro. Quem era Pedro? Um homem, né, ignorante, um homem sem estudo, um homem pescador de peixe, um homem que não entendia nada do Evangelho, um homem que aos olhos da sociedade ninguém dava nada, né? Imagina um homem tão ignorante como Pedro, como que é que ele vai servir a Jesus? Como que é que ele vai, né, ser um homem cheio do Espírito Santo? Irmão, entenda, o trabalhar é do Senhor. É por isso que eu digo, irmãos, quem nos levanta não é o homem, né? O homem não tem poder para nada. Quem nos levanta é Jesus Cristo, igreja. Ele chama aquele que não é perfeito para aperfeiçoar. Ele chamou Pedro, um homem todo arrogante, todo ignorante, um homem bravo, né? Aleluia, ele diz: eu vou moldar você, Pedro, né? Eu vou mudar a tua história, essa brabeza tua vai ter que cair por terra, né? Essa ignorância tua vai ter que mudar. Olha que Deus lindo, irmão. Olha que Deus faz na vida do homem, mas quando o homem dá lugar para ele, quando o homem dá espaço para Deus fazer. E Deus falou: é Pedro mesmo, ele tem a manha de pescar o peixe, né? Agora ele vai aprender a pescar as almas, ele vai aprender a ganhar as almas. Aleluia. Olha que coisa linda que Deus ainda fala para Pedro assim: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Pedro foi aprendendo, irmãos, com o Senhor. Chega aqui no Pentecoste, Pedro sai cheio do Espírito Santo. Pedro sai cheio da graça, irmão. Imagina aquele homem bravo, arrogante, aquele homem, aleluia, né, todo valentão, ignorante, porque, né, só Jesus sabe como era. Mas aí o Senhor vai lá, batiza Pedro com o Espírito Santo, limpa Pedro, capacita Pedro, né? Você vê que Pedro era tão bravo que quando ele chega perto lá do soldado, ele arranca a orelha de um. Aí o Senhor vai lá: Pedro, não é assim não, abaixa a espada, né? Coloca no teu bolso de novo, porque não é dessa forma, Pedro, né? O Senhor está me ensinando a Pedro que não é pela violência, né? Não é pela ignorância que ele ia ganhar, mas ele ia ganhar pela palavra, pelo amor. Então Deus, ele tem essa, irmãos, essa especialidade de pegar um homem todo torto e endireitar o caminho dele, endireitar o seu sentido. E Deus enche Pedro, né, da graça, do Espírito Santo. Aí Pedro está lá, irmão, pregando. Olha que coisa linda, para 3.000 almas, né? E a Bíblia diz que as 3.000 almas se rendem ao Senhor, se convertem ao Senhor. Daqui, a partir do versículo 14, né, você vai ver, nós não vamos ler tudo que não dá tempo, mas você vai ver Paulo pregando, Pedro pregando, Pedro anunciando, Pedro dizendo para eles: se convertam, né, dos seus pecados, se convertam dos seus erros, porque Jesus tem uma obra, né, na vida de vocês, e as almas se rendendo. Mais à frente, irmãos, ali no capítulo 5, né, no capítulo 4 ainda mais à frente, você vai ver, né, Pedro pela segunda vez mencionando a palavra do Senhor ainda, pregando o Evangelho de Cristo, e ele ganha 5.000 almas, né, para Jesus. Ele ganha 5.000 almas para que o nome do Senhor, né, fosse glorificado,
este Deus é tão lindo que Ele faz questão de pegar as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, né? Às vezes, irmãos, tem obreiros, né, que é levantado, tem obreiros que o Senhor levanta, o Senhor dá honra, né, dá graça dele se levantar, e às vezes se incha, irmãos, né? Isso é um perigo. Aí se incha, se sente o melhor, se sente um capacitado em tudo, começa a se inchar, começa a já deixar o amor, né, de lado, se esquece que ele tem que diminuir e o Senhor é quem tem que aparecer na vida dele. Aí o Senhor vai lá e não sabe o que ele faz, ele rejeita, né? Isso é um perigo, irmão, porque o Senhor rejeita. Aí o Senhor rejeita e levanta aqueles a quem ninguém dá nada. Levanta, irmão, o humilde, o pequeno, o que não sabe de nada, mas o Senhor vai lá, capacita, fortalece, né? Ensina, dá autoridade e coloca para fazer a tua obra. Porque, irmãos, nós homens podemos parar, mas a obra do Senhor não para, né? A obra do Senhor, ela continua. E Pedro, irmãos, é um dos maiores exemplos também, né? De homem, como foi assim, inspirado pelo próprio Deus, né? Para ganhar as almas para o reino do Senhor. Isso é muito importante a gente aprender com Pedro também, né? Aquilo que Deus ensinou para ele. Aí nós vemos, irmãos, outro exemplo, né? Ali no capítulo 4 em diante, nós vamos ver ali Pedro, né, na prisão, com João, né, por causa dos milagres, por causa dos prodígios, né? Louvado seja Deus. Aí entra, irmãos, ali a obra na aflição, né? Porque eu acredito que até aí Pedro não tinha passado por tantas aflições, né? Como ele chega ali no capítulo, né, no 3, né, ele faz um milagre, ali através de Pedro e de João, aquele paralítico, né, é levantado, aquele paralítico começa a andar, aquele paralítico começa a caminhar, aí o paralítico entra, né, para dentro do templo. Eu estou resumindo, mas os irmãos podem marcar para ler em casa, que está lá em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 você vai ver, né, a cura, né, e o discurso de Pedro e João no templo, né, aquela cura do mendigo que estava mendigando na porta do templo, irmãos. E o que nós aprendemos, né, com Pedro dentro dessa etapa? A primeira, irmão, etapa que nós vamos aprender com Pedro é que quando o homem paralítico entra para dentro do templo, irmãos, o povo se maravilha, né? O povo começa a se admirar. Aquele homem que há anos estava ali mendigando na porta do templo, né? Aquele homem que estava ali há anos pedindo esmola, de repente o povo olha e vê aquele homem andando dentro do templo. O povo começa a se maravilhar. E quando Pedro e João entram, irmãos, o povo começa a aplaudir eles. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele vira para aqueles homens e diz: por que se maravilharem em mim? Porque não fui eu quem fiz a obra. Não fui eu que fiz esse prodígio. Quem fez essa obra foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi o nosso Pai. Quer dizer, Pedro, irmão, ensina a humildade. É o que eu acabei de falar. Obreiros que começam a ser levantados, irmão, deixa a soberba entrar. Deixa a soberba dentro e dizer, bater no peito: eu fiz, fez nada. Eu curei, eu libertei, eu expulsei o demônio. Irmão, eu quem? Com quem somos nós, irmãos, para fazer alguma coisa? Se não for a infinita misericórdia do Senhor. Daí tira o Tiago, do Miguel daqui da cadeira para mim, por favor. Glória a Deus. Quem somos nós, irmãos, para dizer para alguém que nós cura, que nós liberta, que nós transforma? Não, nós somos pó, somos cinza, somos pecadores, somos errantes, mas a misericórdia de Deus, irmãos, é aquela que nos alcança. Então nós aprendemos aqui com Pedro a infinita humildade dele, porque ele vira para aqueles homens: não aplaude, eu não vem trazer honra para mim, não traz idolatria para mim, não. Nas minhas palavras, irmãos, eu dizer, não está escrito aqui na Bíblia: Pedro não vou largar a idolatria, não. Nas minhas palavras ele foi bem claro: porque se maravilhares em mim, porque não sou eu quem faço o prodígio,
Glória a Deus, aleluia. Quem fez foi Jesus, foi Cristo. Oh, glória. Então o que eu aprendo, irmão? A humildade tem que andar à nossa frente. Nós podemos, irmão, ser usados da forma que for, mas sempre com humildade, sempre com sabedoria, irmão. Sempre entender que quando nós somos usados é pelo poder do nome de Jesus. Verdade. Do nome do Senhor Jesus Cristo. Se não for no nome dele, a gente não tem poder para nada. Nós comemos, irmãos, arroz e feijão todo dia. E nós falhamos. E Pedro teve essa humildade. Então nós temos que começar a meditar na palavra e entender, irmão, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele nunca vai deixar nós ser soberbo. Ele nunca vai deixar a gente ser desumilde, né? Ao contrário, o evangelho vai trazer sobre a nossa característica a imagem de Cristo, irmão. Porque o próprio Jesus foi humilde. O próprio Jesus é o nosso espelho, é o nosso exemplo de humildade. Então Pedro estava dizendo, não se maravilhes em mim. Houve uma cura, houve um prodígio, mas foi Cristo. Eu sou instrumento de Deus. Eu só fui o canal que o Senhor usou para isso. Foi uma ponte, né? Para o Senhor usar. E Pedro deu este lugar para o Senhor usar. Então nós vemos à frente que por este milagre, irmãos, por esse discurso e por essas maravilhas, Pedro vai preso. Né? Pedro vai para a prisão, ele com João, porque aí começa, né, os fariseus perseguir Pedro. Começa os fariseus a apedrejar, né, questionar, porque não era lícito, né, ser curado. Vão perseguir. Quem é esse homem que está dizendo que Jesus curou? Né? Aí começou já a perseguição na vida de Pedro. Então já entra Pedro dizendo que Paulo disse para Filipenses que servir ao Senhor era um tempo de alegria e era um tempo de sofrimento. Então Pedro, ele aprende, irmão, dentro da prisão, a servir o Senhor em meio ao sofrimento, mas continuar servindo ao Senhor, porque aquilo foi por amor à obra de Deus, aquilo foi por amor ao nome do Senhor. Então você vê aqui no capítulo 5, a gente vai aprender, irmãos, ali sobre o pecado, né, de Ananias e Safira. Ali também entra um exemplo para nós obreiros, né, da casa do Senhor, que é o capítulo 5, depois você pode deixar marcado aí, né? Eu quero ler só alguns versículos que vai falar acerca, né, ali do pecado de Ananias e Safira. Isso, irmãos, por que eu quero deixar específico para nós? Porque nós somos obreiros da casa do Senhor. E nós vamos aprender que eles também eram. Mas por causa das suas mentiras, eles morreram, né? Por causa das mentiras deles, eles padeceram, irmãos. Porque não era para ter morrido, mas o Senhor permitiu a sua morte. Nós vamos aprender que um bom obreiro, ele tem que ter caráter, ele tem que ter uma vida reta, íntegra, né, com Deus. Ele tem que falar a verdade, doa o que doer, né? Porque às vezes a gente quer omitir, né? Eu vou mentir, porque senão se eu falar a verdade vai dar uma confusão. Então não pense assim, né? Não pense. Fale a verdade, doa o que doer, não minta. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. E uma hora ela chega, ela bate na porta. E quando ela bater na porta, as consequências serão pior, né? Foi o que aconteceu aqui, as consequências ficou pior. Então vamos ler aqui o capítulo 5, de Atos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levou